E o Ministério do Trabalho desenvolveu um sistema para acabar com as fraudes no seguro-desemprego, um direito do trabalhador que vinha sendo alvo de criminosos. São mais de 14 anos de carteira assinada e este ano, ao ser demitida, Elizabeth precisou pedir o seguro-desemprego pela primeira vez. Não sabe até quando vai ficar desempregada, então é tipo uma base para você segurar as contas enquanto você arruma outra. O seguro-desemprego é direito de todo trabalhador que recebeu pelo menos 18 salários nos últimos 2 anos. É um subsídio que pode chegar a 5 parcelas para que ele se mantenha até conseguir um novo emprego. Mas nem todos que recebem o seguro têm esse direito. São quase 3.500 fraudes registradas por mês. Por causa disso, o Ministério do Trabalho passou a utilizar um novo sistema para coibir essas irregularidades. São trilhas que foram desenvolvidas pela nossa equipe para detectar seguro-desemprego, requerimentos de seguro-desemprego que não esteja dentro da normalidade, né? Então, com isso, a gente está se reinventando a todo momento, usando essa tecnologia para tentar acompanhar o dinamismo desses fraudadores no nosso país. A economia total já é de R$1 bilhão, mais de 300 milhões em fraudes já bloqueadas e 700 milhões em ilícitos que seriam cometidos nos próximos 12 meses. Os estados com mais fraudes ao seguro-desemprego são Maranhão, São Paulo, Pará, Rio Grande do Sul e Goiás. Em 1 ano e meio, foram 62 mil requerimentos fraudados. 66% de pessoas com emprego formal, que não sabem sequer que tiveram os documentos utilizados por criminosos. Desde a implementação do sistema, a Polícia Federal já prendeu 31 pessoas suspeitas de fraudar o seguro-desemprego. A maior parte delas de organizações criminosas especializadas em roubar dados de trabalhadores. Elizabeth, que tem sim direito ao benefício, quer depender o mínimo dele e voltar logo ao mercado de trabalho. Sou muito ativa, eu não dou conta de ficar muito tempo em casa porque acostuma, né? Desde que eu estou trabalhando aqui, já são 24 anos trabalhando, não dou conta mais de ficar em casa, não. E para falar mais sobre o assunto, recebemos agora aqui no estúdio o advogado Carlúcio Campos. Boa tarde, obrigada pela sua participação. Eu queria que o senhor começasse explicando quem pode e quem não pode receber esse benefício. Bom, a regra geral é a seguinte: quem está desempregado, em princípio, pode receber o benefício do seguro-desemprego, mas há algumas exceções. Então, por exemplo, agora, recentemente, com a reforma trabalhista, quem faz aquele acordo judicial para rescindir o contrato não pode receber o benefício. Quem é demitido por justa causa também não, isso todos nós sabemos. E evidentemente que não pode receber aquele que também pede demissão. Mas esse ponto sobre quem faz o acordo, isso é muito importante, porque tem muita gente aí que fazendo esse tipo de acordo e sem saber que ele não poderá receber o... E a fraude? E a fraude é quando existe empregadores e empregados, os dois juntos, ou, às vezes não, é só por parte do empregado, que tentam receber o benefício para diminuir custos, por exemplo, e aí o empregado fica trabalhando, por exemplo, mas sem o registro na carteira. Esse é o caso típico de fraude, em que os dois, tanto o empregador como o trabalhador, em conluio, tentam fraudar o benefício do seguro-desemprego. É importante, então, salientar que, no caso de um determinado momento, o empregador, se ele fizer essa proposta para um trabalhador, se ele pensar que ele está incorrendo eventualmente em alguma vantagem, na verdade, ele está incorrendo em uma fraude e tanto o empregado quanto o empregador, eles podem responder por isso. Exatamente. A figura típica do crime de estelionato comporta os dois trabalhando em conjunto, trabalhador e empregador, para que os dois forjem o benefício do seguro-desemprego. Então, neste caso, os dois estão em conluio e os dois poderão responder. Agora, se for só o trabalhador
Por exemplo, ele é realmente demitido, mas logo em seguida ele arranja uma fonte de renda que é suficiente para o sustento, o seu próprio sustento e o sustento da sua família. Aí, neste caso, e ele não declara isso, aí, neste caso, ele sozinho é quem está cometendo o crime, e aí ele pode responder pelo crime de falsidade ideológica. Ou seja, pelo Código Penal. Sim, aplica-se aí o Código Penal. Agora, quando e onde requerer esse benefício, né? O benefício pode ser requerido nas agências do Cine, até mesmo na Caixa Econômica, ou então por um site do Ministério do Trabalho. Pode-se entrar mte.gov.br e antes desse MTE tem o SAAB, saab.mte.gov.br. E ali se agendar o que o empregado se candidate ao benefício do seguro-desemprego. Levar toda a documentação e tal, e é uma coisa fácil de resolver. Sim, os documentos são muito simples. São simplesmente a rescisão do contrato de trabalho, a carteira de trabalho e algum outro documento de identificação pessoal, carteira de identidade. Qual é o valor do seguro-desemprego? O valor máximo do seguro-desemprego hoje é de R$ 1.643. A regra geral é a de que o trabalhador receba um percentual sobre o seu salário, entretanto, tendo como máximo esse valor de 1.643 e como mínimo o valor do salário mínimo. É importante ressaltar também porque muitos trabalhadores que estão sendo contratados hoje no regime instituído recentemente pela CLT, pela reforma trabalhista daquele trabalho intermitente, esses não terão direito ao benefício do seguro-desemprego. Por quanto tempo, desculpa, Rafael, se atropelei, por quanto tempo? Por quanto tempo? Ele pode receber o seguro-desemprego? No máximo 5 meses. Agora, a partir do momento em que ele repete a requisição do benefício no interstício nos 12 meses seguintes, aí ele baixa para 3 meses somente. Agora, quais são as hipóteses de cancelamento desse benefício? De cancelamento é quando se descobre a fraude, ou então naqueles casos em que o trabalhador ele está no período de benefício, recebendo o benefício, mas aí ele passa a ter uma renda, seja esta renda formal, no trabalho formal, com carteira assinada, ou seja, mesmo no trabalho informal. É também muito importante dizer o seguinte, para muitas pessoas que constituem aquelas PJ, pessoas jurídicas, o Ministério do Trabalho tem rejeitado a concessão do benefício. Entretanto, uma decisão recente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul determinou a concessão do benefício porque essa empresa estava inativa. Maravilha, então, doutor Carlúcio, obrigada pela participação, pelas informações aqui conosco. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado.